Deus diz que nos próximos 9 minutos, algo espiritual vai começar a se mover sobre a tua vida. Algo que tem a ver com promessas antigas, com sonhos que você pensou que tinham morrido e com uma casa que o céu já registrou no seu nome. Em menos de 7 minutos, sinais começarão a se manifestar no teu ambiente, confirmando que o arcanjo Miguel foi enviado para abrir portas que o inimigo tentou manter fechadas por anos. Eu te peço, não ignore esse aviso. Este vídeo não é um acaso, é uma mensagem de Deus direcionada exatamente a você. Não feche o vídeo, não pule nenhum segundo, porque o que está prestes a acontecer é o cumprimento de uma palavra liberada há muito tempo sobre o seu nome. Em menos de 7 horas, a promessa vai começar a se mover pela fé e pela obediência da tua alma. Escreva: eu não vou fechar o coração para a promessa de Deus. Você tem sentido ultimamente uma inquietação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar, mas ainda não soubesse o que é. Essa sensação não é confusão, é aviso. O céu está tentando se comunicar com você. Existe uma herança espiritual e material, uma casa que o inimigo tentou esconder, mas Deus está revelando agora. O arcanjo Miguel está à porta, espada desembainhada, pronto para destruir os bloqueios que te impediram de entrar no território que já é teu por direito. Há uma mensagem de Deus que diz: o que era promessa distante agora se aproxima como resposta presente. O inimigo lutou para te distrair, te cansar, te fazer duvidar, porque sabia que o que está vindo tem o poder de mudar o teu destino para sempre. Enquanto você ouve esta mensagem de Jesus, algo invisível se movimenta. Portas espirituais começam a ranger, contratos antigos começam a se romper, e o que estava preso em burocracias humanas começa a ser liberado pelo decreto divino. Há papéis sendo assinados no céu, registros sendo transferidos, e o nome que Deus está colocando sobre a nova casa é o seu. Essa casa não representa apenas um teto, representa estabilidade, restituição e honra. Por isso, não duvide, não recue, não feche o coração. O arcanjo Miguel está ali, diante da porta espiritual da tua herança, e ele não vai recuar até ver você entrar por ela. Você talvez diga: mas eu não tenho dinheiro, não tenho contatos, não tenho forças. E é justamente aí que Deus responde: não é por força nem por poder humano, mas pelo meu espírito. Quando o céu decreta, o impossível se torna caminho. Aquilo que parecia um sonho distante será colocado diante dos teus olhos como um milagre. Pessoas que te viraram as costas vão se surpreender porque verão que o que foi construído com fé, ninguém pode destruir com inveja. Essa é a justiça divina agindo. A promessa não depende da tua capacidade, mas da tua fidelidade. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo, onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? E há algo ainda mais profundo. Essa casa representa reconciliação. Deus vai usar esse lugar como símbolo da nova fase da tua vida, onde feridas antigas serão curadas e corações divididos serão restaurados. Dentro dessa casa, o ambiente será marcado por paz e presença. É lá que você verá milagres diários, onde orações esquecidas encontrarão resposta. E o arcanjo Miguel guardará as portas, para que nenhum espírito de inveja, escassez ou perturbação consiga atravessar o limiar. Enquanto você escuta esta mensagem de Deus, perceba o mover que começa a se intensificar. O vento que sopra não é comum, é o sopro do Espírito confirmando o que o céu já escreveu. Cada obstáculo que você enfrentou não foi um sinal de rejeição, mas uma preparação. Deus estava te lapidando para que, quando essa casa chegasse, você soubesse cuidar, valorizar e entender que ela é fruto da promessa, não do acaso.
Há anjos ao redor do terreno da tua fé, limpando o caminho, desalojando forças contrárias e marcando o território com o selo do reino. Não pense que tudo terminou. Pelo contrário, o melhor está prestes a começar. A casa que Deus prometeu é mais do que estrutura, é herança espiritual. E quando o arcanjo Miguel aparece à porta, é sinal de que o céu está em movimento. Ele está com a chave que abre o novo tempo, e essa chave é a tua fé. Cada vez que você acredita, o som das correntes antigas se quebra. Cada vez que você declara, os portões do inimigo se enfraquecem. Portanto, permaneça firme. Não permita que a dúvida apague o fogo da tua confiança. O inimigo quer te distrair com cansaço e medo, mas a ordem já foi dada. Há um decreto celestial com o teu nome escrito, e ninguém pode anular o que Deus assinou. A promessa foi selada com um propósito eterno. Quando Deus diz que está tentando entregar uma casa de herança, Ele não fala apenas de tijolos, mas de destino, de legado, de recomeço. E agora, neste exato momento, o arcanjo Miguel está batendo a porta espiritual da tua vida, dizendo: está pronto? O tempo chegou. Essa pergunta ecoa dentro de você, porque é hora de se posicionar com fé e não olhar para trás. Tudo o que o inimigo roubou será devolvido multiplicado. A espera foi longa, mas a recompensa será grande. O mesmo Deus que te sustentou no deserto agora te coloca na terra prometida. Escreva: eu não vou rejeitar a promessa de Jesus. E quando você pensa que já entendeu o que Deus está fazendo, Ele surpreende novamente. Porque a promessa não termina quando a chave chega às tuas mãos. Ela começa quando você entende o propósito por trás dela. A casa que o céu está entregando não é apenas uma conquista material. É um altar erguido pela tua perseverança. O arcanjo Miguel não está apenas abrindo portas físicas, ele está quebrando cadeias espirituais que te impediram de possuir o que sempre foi teu por herança. Há uma libertação acontecendo enquanto você recebe esta mensagem de Deus. Cada lágrima derramada em silêncio foi contada como semente, e agora a colheita está prestes a florescer diante dos teus olhos. Deus te viu lutando em dias em que ninguém acreditava, em momentos em que o peso parecia insuportável. Ele te viu quando você disse: eu não aguento mais, e mesmo assim continuou caminhando. E é por causa dessa persistência que o céu decidiu liberar o que estava retido. O inimigo tentou te convencer de que o tempo passou, que a promessa expirou. Mas Deus não trabalha em prazos humanos. O tempo dele é perfeito, e hoje o relógio celestial marca a hora do cumprimento. O que era sonho distante se torna endereço de vitória. Essa casa é símbolo de autoridade espiritual. Quando você pisar nela, sentirá a atmosfera diferente, porque ela foi consagrada antes mesmo de ser construída. O arcanjo Miguel já andou pelos seus cômodos, limpou o ar de opressão e marcou as paredes com a presença do Espírito Santo. Tudo o que entrar ali será purificado. Nenhuma energia contrária resistirá à luz que virá de dentro. Deus está transformando aquele espaço em refúgio, em base de oração, em ponto de recomeço. E Ele diz agora: não foi sorte, foi promessa. Há papéis que estavam esquecidos em gavetas espirituais sendo reativados neste exato instante. O que era apenas lembrança está voltando como testemunho vivo. Pessoas que te negaram ajuda serão instrumentos de Deus sem perceber. O favor divino vai te alcançar de maneiras inesperadas. E quando isso acontecer, você saberá que não foi obra de mãos humanas, mas da fidelidade do Pai, que cumpre o que promete. Escreva: a promessa está viva. Enquanto o arcanjo Miguel permanece à porta, o ambiente espiritual se reorganiza. Forças que antes dominavam o território começam a recuar. Deus está trocando as placas da tua história. Onde havia vergonha, Ele escreve honra. Onde havia perda, Ele escreve restituição.
Onde havia espera, ele escreve cumprimento, e cada passo que você der a partir de agora será guiado por essa presença protetora. A casa representa não apenas abrigo, mas governo. É um símbolo de que o teu nome foi confirmado nos registros celestiais. Você talvez ainda duvide, mas será mesmo para mim? E Deus responde dentro de você: sim, é para você, porque ninguém pode ocupar o que eu reservei com teu nome. O arcanjo Miguel foi enviado para garantir que nada nem ninguém roube o cumprimento dessa palavra. Ele é o mensageiro da guerra santa, o anjo que luta por promessas de destino. E se ele está à porta, é porque o céu já declarou vitória sobre o terreno que o inimigo usava para te intimidar. O que antes era bloqueio, agora se torna passagem. O que antes era deserto, agora se transforma em morada. Deus está mudando o ambiente da tua vida. Ele está tirando você do cenário de escassez e levando para um lugar de estabilidade. Essa mudança não será apenas externa, mas também interna. O teu coração será reformado junto com a casa. Haverá um novo tempo de paz, de comunhão, de reconciliação familiar. O arcanjo Miguel guardará cada entrada, para que nenhuma discórdia penetre nas paredes desse novo lar. E o Espírito Santo será o arquiteto que desenhará cada detalhe invisível, moldando o ambiente com o perfume da presença divina. Você perceberá que tudo o que viveu até aqui foi preparação. Cada perda te ensinou a valorizar o que está chegando. Cada espera te ensinou a depender. Cada lágrima foi uma oração disfarçada. E agora, quando Deus começa a restaurar, você verá que nada foi em vão. A promessa de uma casa é o reflexo de uma nova estação de pertencimento. Onde antes você era estrangeiro, agora será estabelecido. Onde antes te rejeitaram, agora te chamarão de bem-aventurado. Deus está dizendo: eu não esqueci o que te prometi. Eu apenas esperei o tempo certo para que ninguém pudesse tomar o crédito. O arcanjo Miguel não chega antes nem depois. Ele chega exatamente quando o céu decreta: agora é a hora. E essa hora chegou. Você sentirá os sinais. Portas se abrindo de repente, pessoas oferecendo ajuda, caminhos que pareciam bloqueados se tornando acessíveis. Não questione o movimento, apenas creia. Cada detalhe foi desenhado para te conduzir até o cumprimento perfeito. Essa casa é também um altar de testemunho. Lá você verá promessas antigas se manifestarem. Lá orações serão respondidas com velocidade. Lá o nome de Jesus será exaltado em cada canto. Quando as pessoas entrarem, sentirão algo diferente, porque o ambiente estará cheio da presença divina. O arcanjo Miguel guardará as janelas e anjos ministradores permanecerão em cada cômodo. Será um lar onde a fé se tornará atmosfera, onde cada respiração lembrará que Deus é fiel. E se alguém tentar questionar, Deus mesmo será tua defesa, porque quando Ele abençoa, ninguém desfaz. Ele não te entregará apenas uma casa, mas um propósito. Esse novo endereço será ponto de partida para projetos, sonhos e promessas que estavam adormecidos. Ele está soprando sobre o que parecia morto e dizendo: levanta, porque ainda há muito a viver. Você não será mais espectador da promessa. Será protagonista do cumprimento. Escreva: eu tomo posse hoje. E à medida que essa declaração ecoa, os portais espirituais se abrem. A casa começa a se manifestar não apenas na terra, mas dentro de você. O sentimento de escassez se dissolve e o de pertencimento cresce. Você começa a perceber que tudo o que Deus promete, Ele cumpre. E quando o arcanjo Miguel está à porta, nenhuma força contrária consegue impedir a entrada da bênção. Agora é tempo de alinhar tua fé, deixar o medo, a dúvida e a culpa do passado do lado de fora, porque o que Deus está entregando é santo. Essa casa carrega uma unção de continuidade, de legado. O que começar nela se multiplicará por gerações. Deus está mudando tua história para que tua descendência viva debaixo da promessa, não da luta.
Ele está colocando um ponto final em ciclos antigos e inaugurando uma estação de abundância. E o arcanjo Miguel permanece à porta, como sinal de que o céu está em movimento. Ele não sairá até que tudo esteja firmado. E quando você cruzar esse limiar, entenderá que cada espera valeu a pena, porque o que vem de Deus sempre chega no tempo certo, do jeito certo, com o propósito certo. E esse tempo é agora. E quando o tempo de Deus se manifesta, nada permanece igual. Tudo começa a se alinhar silenciosamente até que o que parecia distante se torna real diante dos teus olhos. A presença do arcanjo Miguel continua firme, e cada passo que ele dá sobre o terreno da tua vida remove camadas antigas de atraso, medo e dúvida. Deus está transformando o invisível em realidade. Há uma movimentação nos bastidores espirituais, onde anjos trabalham a favor da tua promessa, organizando situações, reposicionando pessoas, abrindo caminhos que o inimigo tentou selar. Essa é uma estação onde o céu se aproxima da terra para estabelecer o que foi prometido desde o princípio. E Deus te diz agora: não olhe para o que falta, olhe para o que estou prestes a entregar. Há uma força nova se levantando dentro de você, algo que renasce após um longo tempo de espera. Deus está restaurando a tua esperança, acendendo de novo o fogo da fé que quase se apagou. Você não vai apenas receber uma casa, vai habitar em uma promessa viva. Cada parede será testemunha do poder da perseverança. Cada porta representará um novo começo. Cada janela deixará entrar a luz da presença de Deus. Quando o arcanjo Miguel entra em cena, ele não vem apenas proteger, ele vem selar o destino. Ele coloca guardas espirituais à tua volta, para que nada volte a te roubar o que já foi decretado. Você vai perceber que pessoas começarão a se aproximar de forma inesperada, trazendo palavras, ajudas e oportunidades que parecem simples, mas são sinais. Deus está usando instrumentos humanos para confirmar o sobrenatural. Aquilo que parecia bloqueado se tornará passagem livre. O favor divino começará a agir nos detalhes. Um documento que se resolve, um contato que surge, uma negociação que antes era impossível e de repente flui. Tudo isso são movimentos do arcanjo Miguel, obedecendo à ordem do Altíssimo. Ele abre o caminho para que a promessa saia do espiritual e se manifeste no natural. O céu está dizendo: você não é esquecido, você é escolhido. Tudo o que te feriu está sendo transformado em solo fértil para o novo tempo. Cada lágrima que caiu se torna cimento da promessa. E essa casa que o Pai coloca no teu destino é símbolo da vitória sobre o abandono, da força sobre a rejeição, da estabilidade sobre o medo. Deus não apenas vai te dar um lar, Ele vai te mostrar o sentido de pertencer. E esse sentimento vai curar áreas do teu coração que ninguém conseguiu alcançar. Escreva: eu recebo minha herança. A presença do arcanjo Miguel neste momento significa que batalhas espirituais estão sendo vencidas. Ele é o guerreiro do Altíssimo, aquele que luta quando você já não tem forças, aquele que defende quando você se sente só. O que antes era resistência, agora se torna acesso. Deus está invertendo cenários e mudando decretos. Situações que pareciam definidas estão sendo reescritas. Há um recomeço em andamento. E o interessante é que tudo começa em silêncio, mas termina em testemunho. Você não precisará provar nada a ninguém, porque a própria manifestação será a resposta. Enquanto você se prepara para esse novo tempo, Deus começa a ordenar tua mente, porque a promessa não vem para quem duvida, mas para quem crê mesmo cansado. Ele está te ensinando a descansar enquanto o arcanjo Miguel trabalha. Há lutas que já não te pertencem, porque foram transferidas ao céu. E quando o céu luta, a vitória é certa. Por isso, pare de tentar controlar o que só Deus pode comandar. O que é teu já está vindo ao teu encontro. Essa casa
é apenas o início de uma colheita maior. O mesmo Deus que libera o lugar da tua habitação vai liberar também portas financeiras, oportunidades de crescimento, projetos que estavam adormecidos. A promessa nunca vem sozinha. Ela carrega um pacote de propósitos. Cada passo que você der dentro dessa nova fase será acompanhado pela presença do Arcanjo Miguel, garantindo que nenhuma seta te alcance, que nenhuma palavra contrária prospere, que nenhuma inveja encontre brecha. Você será surpreendido pela leveza do recomeço. O que antes era luta, agora será testemunho. Aquilo que te exauria será transformado em força. Deus vai te colocar em ambientes onde antes você não tinha acesso, e todos verão que a tua caminhada foi guiada pela fé, não pela sorte. Ele não está apenas te entregando uma casa, está te entregando dignidade. E dentro dela haverá noites de oração que transformarão dias inteiros de incerteza em direção. Essa promessa é o cumprimento de algo que foi liberado há tempos, e o próprio Arcanjo Miguel aguardava a ordem divina para agir. Ele não se move por emoção, mas por decreto, e o decreto foi liberado. Enquanto muitos duvidavam, Deus apenas esperava o tempo da maturidade. E agora, esse tempo chegou. As peças se encaixam, as respostas surgem e a herança começa a se materializar. Não é um presente qualquer, é um selo de aliança. Você será um exemplo do que acontece quando alguém decide crer até o fim. Deus vai usar tua história para reacender a fé de outros. O testemunho que nascer dessa casa trará cura a muitas pessoas que perderam a esperança. Haverá milagres diários naquele lugar, portas que se abrem sem explicação, paz constante, alegria que não depende de circunstâncias. Tudo será sinal de que Deus cumpre o que promete. E mesmo quando você pensar que está tudo resolvido, o céu continuará ampliando. O Arcanjo Miguel permanecerá à porta, garantindo que nenhuma sombra volte a entrar. Ele é o guardião das promessas eternas. E quando ele permanece, é porque o propósito ainda está em expansão. Deus te colocará em posição de influência, não por vaidade, mas para que através da tua estabilidade outros encontrem refúgio. Essa casa será ponto de partida de bênçãos maiores. Escreva: eu creio no impossível. Agora, o Espírito de Deus começa a liberar entendimento. Você começa a compreender que a herança não é apenas material, é também espiritual. Essa casa simboliza o lugar da tua nova unção. Lá, Deus vai te visitar de forma mais profunda. Lá, você vai entender por que precisou esperar tanto. Lá, você vai olhar para trás e perceber que cada demora era proteção. Ele não queria apenas te dar algo bonito, ele queria te dar algo eterno. O Arcanjo Miguel continua de pé, observando, protegendo, cumprindo a ordem divina. Ele não se cansa, não retrocede, não se confunde. Ele é o sinal visível do favor invisível, e quando ele permanece à porta, é porque o céu está completamente envolvido com teu destino. A promessa de uma casa é apenas o início. O que Deus está preparando é um legado. A herança que ele está liberando não termina em você, se estende aos teus. Por isso, não tema o processo. Tudo o que parece lento está apenas sendo lapidado. Deus não trabalha com pressa, trabalha com perfeição. E quando ele finaliza, o resultado é incontestável. Você está prestes a viver dias de confirmação, de descanso, de abundância. A presença do Arcanjo Miguel garante que nada se perca, que nada volte atrás, que nada roube o cumprimento da palavra. Essa é a hora da colheita. É o tempo de ver o que os céus já declararam. E quando você atravessar a porta da promessa, sentirá algo que nunca sentiu antes. A paz que só existe quando Deus cumpre exatamente o que prometeu. E esse momento está mais perto do que você imagina. E quando o céu decide agir, nada pode permanecer oculto. Há um desatar acontecendo neste exato instante.
uma movimentação invisível onde tudo o que estava preso começa a se soltar. A promessa que parecia distante começa a ganhar forma. E o arcanjo Miguel continua à porta, não apenas como guardião, mas como portador de boas novas. Deus está determinando que aquilo que antes te causava angústia agora se transforme em motivo de celebração. Os ventos mudaram de direção e o que antes soprava contra você agora sopra a favor. Essa é a estação da restituição total, onde cada perda será devolvida multiplicada e cada dor se tornará testemunho de vitória. O céu te observa com olhos de ternura, porque ele sabe o quanto você suportou. Sabe das noites em que tudo parecia desabar, das vezes em que você perguntou em silêncio se ainda valia a pena continuar. E é por isso que ele envia essa mensagem de Deus como confirmação. O tempo da espera acabou. O que estava sendo preparado em segredo está pronto para ser revelado. O arcanjo Miguel já removeu os últimos impedimentos e agora o caminho está livre para que a herança prometida se manifeste. Você está prestes a pisar em territórios que antes pareciam inalcançáveis, não por merecimento humano, mas por graça divina. Deus não te escolheu porque você era o mais forte, mas porque foi o que não desistiu. Ele viu tua fidelidade em meio à escassez, tua fé em meio ao caos, e decidiu te honrar diante de todos. O som do céu está ecoando sobre tua vida, e os anjos celebram a chegada da promessa. Cada passo que você dá agora é um avanço em direção ao cumprimento. Há um movimento de transferência espiritual acontecendo. Aquilo que estava nas mãos erradas está sendo realocado. A casa que Deus prometeu, o lugar da tua herança, o espaço da tua estabilidade está sendo liberado. Pessoas que te negaram ajuda serão testemunhas do favor que virá. Deus vai mostrar que ninguém pode impedir o cumprimento de um decreto celestial. E quando a bênção se manifestar, não haverá dúvidas. Foi o próprio Deus quem fez. Escreva: eu recebo o milagre. O arcanjo Miguel continua diante da porta e sua presença é um lembrete constante de que o impossível foi autorizado. A luz sendo acesa em áreas da tua vida que estavam em sombra. O tempo da escuridão acabou. Deus está revelando um novo caminho e a tua fé será o mapa que te conduz até lá. Mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, o propósito permanece firme. Ele não muda o plano, apenas muda a rota. E agora, o caminho se abre diante de ti com clareza. A voz de Deus sussurra: não olhe para trás, porque o que ficou no passado não cabe mais no teu futuro. Essa casa de herança representa o início de uma nova linhagem. Ela carrega o símbolo da restauração. O inimigo tentou te convencer de que você não era digno de receber, mas o arcanjo Miguel foi enviado exatamente para destruir essa mentira. Ele está limpando a tua estrada, removendo pesos, cortando laços com o que já não te serve. A promessa não será atrasada. Dentro dessa nova fase, Deus vai restaurar relacionamentos, abrir portas profissionais e trazer estabilidade emocional. Tudo o que parecia fragmentado será refeito. O Espírito Santo será o arquiteto dessa reconstrução. Ele está desenhando um novo tempo com linhas de paz e cores de propósito. O que está vindo não é apenas bênção, é transformação. Haverá alegria onde havia tristeza, união onde havia solidão e prosperidade onde havia escassez. Você vai se surpreender com a rapidez do mover. Quando Deus decide agir, o tempo acelera. Coisas que levariam anos se resolverão em dias. Papéis serão assinados, acordos serão fechados, portas se abrirão sem esforço. Tudo acontecerá de forma natural, mas com origem sobrenatural. O arcanjo Miguel não veio apenas te proteger, ele veio te anunciar. O que era espera agora é entrega. E quando ele fala, o inferno se cala. Deus está te convidando a olhar para frente com coragem.
Não tema o novo, porque o novo é exatamente o que você orou pedindo direção. Essa casa, esse território, essa herança são mais do que uma conquista. São a prova de que Deus nunca esquece de quem crê. Cada detalhe foi planejado. Cada obstáculo foi transformado em degrau. Cada demora foi um preparo. Agora o cenário está pronto para a tua entrada triunfal. Escreva: eu creio na promessa. O ambiente espiritual está vibrando. O céu inteiro se movimenta quando um filho decide acreditar. E o teu ato de fé ativa as promessas adormecidas. Essa é a essência da mensagem de Jesus. Ele sempre cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece contrário. Você será um testemunho vivo disso. O arcanjo Miguel continuará à porta, não apenas como símbolo de proteção, mas como lembrete de que o reino está em operação na tua vida. A partir de agora, o tempo se tornará teu aliado. O que antes parecia demorar demais, agora virá em velocidade sobrenatural. Deus está acelerando processos, encurtando distâncias e colocando pessoas certas no teu caminho. Ele sabe exatamente o que é necessário para que a promessa se complete, e Ele não vai te deixar faltar nada. O vento da mudança sopra forte, e você começará a sentir paz onde antes havia ansiedade. Essa é a confirmação de que o controle saiu das tuas mãos e foi entregue ao Criador. A presença dele será perceptível no teu cotidiano, nas conversas, nas decisões, nas portas que se abrirão com facilidade. É o toque do céu, tornando simples aquilo que antes parecia impossível. O arcanjo Miguel não deixará que nenhum inimigo atravesse a porta da tua promessa. Ele permanece ali como sentinela, garantindo que o que foi entregue permaneça intacto. A casa será abençoada, o ambiente será cheio da presença de Deus e tudo o que você fizer prosperará. As lutas do passado se tornarão memórias distantes, porque o novo tempo trará descanso. Deus está te preparando para viver sem medo. Essa nova fase será marcada por confiança. Você não precisará mais correr atrás do que é teu, porque o que é teu virá até você. Ele está te ensinando a descansar na certeza da promessa. Essa é a maturidade da fé. Acreditar mesmo quando não se vê. E quando tudo estiver completo, você entenderá que a espera foi necessária. O tempo em que parecia que nada acontecia era o tempo em que Deus estava te fortalecendo por dentro. Agora você tem estrutura para sustentar o que está vindo. A promessa não virá para te sobrecarregar, mas para te estabelecer. O arcanjo Miguel ergue a espada de luz e declara: está consumado. E quando ele fala, o universo espiritual se curva. É o selo final da vitória. A herança foi liberada, a promessa foi confirmada e o propósito está em movimento. Tudo o que foi roubado será devolvido com honra. Tudo o que foi perdido será restaurado com propósito. E quando você pisar na casa que Deus te prometeu, sentirá que cada segundo de espera valeu a pena. A presença dele encherá o ambiente e o som da tua gratidão será ouvido até os céus. Porque o que Deus começou, ele vai terminar, e nada poderá impedir o cumprimento dessa palavra. E quando Deus decide selar uma promessa, ele não deixa vestígios de incerteza. Tudo ao teu redor começa a mudar, mesmo que de forma imperceptível. A atmosfera da tua vida se renova, o ar parece mais leve, o coração se acalma e a mente começa a compreender o que antes era mistério. O arcanjo Miguel permanece ali, firme, como sentinela e testemunha do que está sendo estabelecido. Ele observa cada movimento do inimigo e desfaz planos antes mesmo que se formem. Deus está marcando o tempo do cumprimento e quando ele marca, nada e ninguém pode atrasar. O que foi prometido está prestes a se manifestar e não virá em partes, virá completo. Há algo sagrado sendo edificado dentro de você neste instante. A espera purificou teu coração, a dor te amadureceu. E agora, Deus encontra em você o terreno perfeito para plantar uma nova fase. A promessa da casa é o símbolo da tua nova identidade.
Você não é mais a pessoa que suportava tempestades sem abrigo. Agora você é o herdeiro da estabilidade divina. O arcanjo Miguel, que permanece à porta, representa o fim da inconstância e o início do domínio espiritual. Onde antes o medo governava, agora a fé reina. Deus te leva a entender que tudo o que você perdeu foi apenas cenário para o reencontro com a tua verdadeira essência. Ele não te entregará apenas um endereço físico, mas um lugar de propósito. Essa herança que chega vem com missão: abrigar a promessa, sustentar o milagre e refletir a presença. Cada canto da casa que o céu te entrega carrega um significado. O chão simboliza a firmeza, as paredes representam a proteção e o teto é o sinal do cuidado divino que cobre tua jornada. Escreva: eu recebo esta promessa. O arcanjo Miguel caminha em volta do terreno da tua fé, e onde ele pisa, a terra se santifica. Há um som de libertação ecoando nos céus, um toque de trombeta anunciando que o tempo da espera foi substituído pelo tempo do cumprimento. Deus está levantando tua cabeça diante de quem duvidou, e o testemunho que brotará da tua vida servirá para reacender a fé de muitos. O impossível está prestes a se materializar. O Pai te diz: eu não apenas te darei uma casa, eu farei dela um altar de milagres. E você verá o impossível se tornar cotidiano, porque onde há obediência, há presença. E onde há presença, o sobrenatural se manifesta. O arcanjo Miguel, guardião da promessa, permanece vigiando cada detalhe, garantindo que nada corrompa o que está nascendo. O inimigo tentou atrasar, tentou confundir, tentou te fazer desistir, mas agora ele assiste impotente à vitória que o céu decretou. Deus está reescrevendo a tua história em páginas novas. Ele apaga o rastro do que foi dor e escreve capítulos de abundância. Essa nova fase virá marcada por estabilidade, segurança e alegria. Os dias de preocupação estão sendo substituídos por dias de gratidão. O som da tua casa será o som da adoração. E o arcanjo Miguel permanecerá à entrada, impedindo que qualquer sombra atravesse o limiar da tua promessa. Você começará a perceber pequenas confirmações diárias, sonhos reveladores, palavras inesperadas, pessoas que aparecem com soluções. Nada disso é coincidência. Tudo é alinhamento. O céu opera com precisão, e quando Deus começa a agir, cada detalhe, o que parecia demorar uma eternidade, se resolverá em questão de horas, porque o tempo obedece à voz do Criador. Há um perfume de novidade no ar, e esse perfume é o anúncio de que o novo tempo já começou. Deus está limpando o caminho, removendo tudo o que não pertence à nova estação. Pessoas, sentimentos, ciclos, tudo o que não combina com o destino está sendo retirado. E embora pareça perda, é apenas libertação. O que vem depois será infinitamente maior. O arcanjo Miguel observa, e suas asas cobrem o espaço da tua promessa. Nada escapará ao controle divino. As portas que se abrem agora não fecharão mais. O que chega desta vez não será passageiro, porque o que vem de Deus tem raiz eterna. Essa casa é o ponto de partida de uma colheita que se estenderá por gerações. O que Deus te entrega hoje servirá de herança espiritual para os teus. Escreva: a promessa é real. Deus está te vestindo de autoridade. As vestes da vergonha estão sendo substituídas por vestes de honra. Aqueles que riram do teu tempo de escassez verão o brilho da tua vitória e reconhecerão que foi o próprio Deus quem te sustentou. Essa casa será o marco da virada, o lugar onde a dor termina e a abundância começa. E o arcanjo Miguel permanecerá como guardião, assegurando que o mal não tenha mais espaço. Dentro desse novo lar, o ambiente será cheio de paz. O Espírito Santo se manifestará em detalhes simples, no sorriso de quem entra, na harmonia das conversas, na tranquilidade das manhãs. Deus está criando um refúgio onde tua alma poderá descansar.
O que antes era desespero, agora será equilíbrio. O que antes era incerteza, agora será clareza. Essa promessa vem com propósito. Deus não te abençoa apenas para te confortar, mas para te usar. Essa casa será ponto de partida de orações, projetos e testemunhos. De lá sairão palavras que alcançarão outros corações. O arcanjo Miguel permanecerá à porta, garantindo que o fluxo espiritual nunca seja interrompido. É como se cada pedra do alicerce fosse ungida com óleo celestial, para que nada se mova sem a permissão do Altíssimo. E quando você cruzar a porta pela primeira vez, sentirá algo inédito. Uma presença suave, porém poderosa, tomará o ambiente. Será o Espírito Santo confirmando que o lugar pertence a Ele. O chão vibrará com gratidão e os céus cantarão vitória. O som do arcanjo Miguel será o eco dessa celebração invisível, proclamando: o que Deus prometeu se cumpriu, mas esse é apenas o início. O que está sendo entregue agora abrirá portas ainda maiores. Essa casa é o primeiro passo de uma trajetória de conquistas que o céu planejou. Deus vai expandir tua influência, multiplicar teus recursos e te colocar em posição de impacto. Tudo o que Ele faz tem continuidade. Essa bênção é semente, e dela nascerão frutos que alimentarão multidões. Deus te escolheu para ser testemunho vivo do poder da fé. E cada vez que você contar o que Ele fez, novas promessas serão despertas em corações cansados. Essa é a essência da herança. Ela se multiplica quando é compartilhada. E o arcanjo Miguel, que hoje guarda tua promessa, continuará acompanhando teus passos, protegendo cada expansão, cada novo começo, cada nova conquista. O tempo do medo acabou. Agora é tempo de confiança. Deus está firmando teus pés sobre uma base sólida, e essa base se chama promessa cumprida. O vento que sopra é o mesmo que conduz o barco da tua fé em direção ao destino. A casa é apenas o sinal visível de algo muito maior que está acontecendo dentro de você. O verdadeiro milagre é ver a fé se tornando realidade, o invisível se tornando palpável, o impossível se tornando cotidiano. E enquanto o arcanjo Miguel mantém a espada erguida à porta, o céu observa, porque o plano foi cumprido, a promessa foi entregue e a glória é toda de Deus. O que era esperança agora é testemunho, o que era sonho agora é herança, e o que era oração agora é resposta viva. E quando o céu declara o fim de um ciclo, a terra precisa responder. Você está entrando em uma fase onde o sobrenatural se tornará natural. O arcanjo Miguel não apenas está de pé à porta, ele começa a marchar, sinalizando que a promessa agora está em movimento. Cada passo dele anuncia libertação, cada olhar dele revela justiça. Deus está abrindo caminhos que nunca antes existiram, criando rotas no meio de terrenos impossíveis. A casa prometida já não é apenas uma profecia, ela está sendo moldada pela fé. Enquanto você acredita, o céu constrói. Enquanto você declara, o invisível ganha forma. Há anjos designados para organizar o cumprimento dessa palavra. Eles descem com provisão, sabedoria e estratégias. Deus está preparando o ambiente para o novo capítulo. E nesse processo, tudo o que é falso, superficial ou passageiro será removido. Ele está limpando o terreno do teu destino, arrancando raízes de medo, de incredulidade e de escassez. A promessa precisa de espaço para florescer, e o Espírito Santo está preparando esse espaço dentro de você. Essa não é uma simples mudança, é um reposicionamento. Você não está apenas recebendo algo, está sendo realocado espiritualmente para o centro da vontade divina. Há lugares onde você não poderá mais estar, porque já não pertencem à tua frequência. Há pessoas que se afastarão naturalmente, não por conflito, mas por propósito. O novo tempo exige novas alianças, e o arcanjo Miguel se encarrega de fechar as portas antigas, garantindo que nada te arraste de volta ao passado.
Escreva: eu entro no novo. Deus começa a ativar dons que estavam adormecidos. Coisas que você achava que tinha perdido começam a ressurgir. Há uma força interior se levantando, um renascimento espiritual acontecendo. Essa casa que o céu te entrega será também um centro de expansão. Projetos nascerão ali, ideias serão inspiradas, planos serão alinhados. A bênção não virá apenas para te confortar, mas para te impulsionar. O que Deus está construindo é base para o teu avanço. O arcanjo Miguel permanece atento. Sua espada está em posição, e cada golpe corta o que ainda tenta impedir o fluxo da promessa. Ele está encerrando ciclos de confusão, desfazendo acordos espirituais feitos em tempos de fraqueza e cancelando toda palavra contrária. Há um som de liberdade ecoando sobre tua vida. Deus diz: o que te prendia não tem mais força. E você sentirá essa libertação em cada área: emocional, financeira, espiritual e familiar. Há uma aceleração acontecendo. O que antes demorava anos, agora se cumpre em dias. O tempo não será mais teu inimigo. O próprio Deus está alinhando o relógio da promessa com o ritmo do propósito, e cada segundo será um degrau de avanço. Nada ficará travado, porque o céu já decretou o movimento. O arcanjo Miguel vai à frente, e onde ele pisa, os muros caem. A casa, símbolo da tua herança, será também o local onde o Espírito Santo te revelará segredos. Haverá momentos em que você sentirá a presença de Deus tão forte que tudo ao redor parecerá parar. O ar se tornará leve e o ambiente será cheio de paz. É o sinal de que o céu habita ali. E cada visita espiritual será uma lembrança de que a promessa não foi uma coincidência, mas um pacto entre Deus e você. O Pai sussurra: eu não te abençoei para que apenas possuísse, mas para que multiplicasse. O que Ele te dá agora é uma semente de eternidade. Tudo o que for construído a partir dessa casa carregará unção de continuidade. Seus passos, suas palavras e suas decisões se tornarão ferramentas para liberar o mesmo favor sobre outros. O arcanjo Miguel não guardará apenas paredes, ele guardará propósito. Escreva: a vitória é certa. Deus começa a restaurar também tua visão espiritual. Aquilo que antes parecia confuso, agora se torna claro. Ele te mostra caminhos, confirma decisões e te faz enxergar oportunidades escondidas. Você perceberá que o favor do Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Situações improváveis se transformarão em vitórias concretas. Pessoas que antes te ignoravam, agora te procurarão. E cada encontro será instrumento do propósito. A casa é um marco visível da fidelidade divina. Cada detalhe, cada conquista, cada móvel, cada planta será lembrança viva de que Deus cumpre o que promete. O ambiente será impregnado de paz. O arcanjo Miguel garantirá que nenhuma influência contrária toque no que foi santificado. E à medida que você habitar esse novo espaço, algo dentro de você também habitará um novo nível de fé. Deus está ampliando a tua capacidade. Ele está te preparando para administrar a abundância. O tempo da escassez foi necessário para ensinar dependência, mas agora é tempo de multiplicação. Ele está te entregando não apenas um lar, mas um território de governo. A promessa vem com responsabilidade, e a presença do arcanjo Miguel garante que nada saia do controle. Haverá noites em que você sentirá o toque do Espírito como vento suave passando pelos cômodos. E isso será a confirmação. Deus habita aqui. As promessas não são lembranças antigas, são realidades vivas que continuarão se expandindo. E cada vez que você erguer as mãos em gratidão, o céu responderá com mais favor. O inimigo tentará fazer barulho à distância, mas não poderá se aproximar. O terreno da tua promessa foi consagrado. O arcanjo Miguel permanecerá de sentinela e sua presença será permanente. Você perceberá que as batalhas diminuem de intensidade, não porque o inimigo desistiu, mas porque o propósito venceu.
O fogo da promessa o consome. Deus está selando tua história com um novo capítulo de honra. O tempo da vergonha terminou. Ele vai te colocar em lugares de destaque, não por vaidade, mas para que o nome dele seja exaltado através de você. A casa, que era símbolo de espera, se tornará símbolo de cumprimento. E todos verão que o que Deus começa, ele termina com perfeição. Há uma unção de governo sobre tua vida. O arcanjo Miguel está te ensinando a administrar o que é sagrado, a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Você aprenderá a caminhar com sabedoria, a ouvir o Espírito antes de cada passo. Essa nova fase exige sensibilidade espiritual e Deus está te revestindo com ela agora. E quando você menos esperar, perceberá que o teu testemunho começa a se espalhar. Pessoas de longe ouvirão o que Deus fez e serão tocadas pela fé. Essa casa, essa herança, esse milagre serão megafones do poder divino. O que ele realiza em ti ecoará em outros. O arcanjo Miguel sorri diante da porta, porque sabe que a batalha terminou. Ele permanece, não mais como guerreiro em combate, mas como guardião da promessa cumprida. Sua presença é sinal de que o céu está em festa. Deus cumpre tudo, exatamente como prometeu. E quando você respirar fundo e olhar em volta, sentirá a certeza de que chegou. O deserto acabou, o novo começou. E o que antes era oração, agora é realidade. Porque o Deus que prometeu nunca falha, e a fidelidade dele é eterna. E quando o céu estabelece o novo tempo, a tua alma começa a respirar de forma diferente. O peso se transforma em leveza, a dúvida em certeza e a espera em gratidão. O arcanjo Miguel ainda está ali, de pé, guardando o que Deus colocou sob tua responsabilidade. Ele observa em silêncio, mas sua presença é forte, intensa, viva. O ambiente ao teu redor começa a mudar, a energia da tua casa se torna mais pura, e o que antes era apenas sonho, agora pulsa como verdade. Deus está expandindo tua visão e te mostrando que a promessa não era o fim, mas o início de um novo propósito. Ele te entregou o lugar, mas agora deseja que você entenda o motivo. Cada tijolo daquela casa foi ungido espiritualmente com significados que ultrapassam o natural. O chão que você pisa representa a base da tua fé. As paredes simbolizam a proteção divina. E o teto é o abrigo da graça que cobre tua história. Deus não apenas te deu um lar, ele te estabeleceu. A herança é o sinal visível de um decreto invisível. O arcanjo Miguel, que guardou o caminho até aqui, agora assegura que nenhuma força contrária roube o fruto da tua obediência. Ele se torna o vigia constante da tua paz, o guardião da tua colheita, o defensor do teu território. O Espírito de Deus sopra dizendo: agora começa o tempo de plantar dentro da promessa. O que antes era terreno de luta, agora é solo fértil de propósito. Cada gesto de gratidão se torna semente. Cada oração feita ali se transforma em construção espiritual. A casa será um ponto de luz, uma referência de milagres. Pessoas cruzarão o teu caminho buscando consolo e sairão transformadas pela presença que habita esse ambiente. Deus te confiou esse espaço porque viu em ti um coração que sabe honrar. Escreva: eu honro minha promessa. E à medida que você reconhece o que o céu te deu, o arcanjo Miguel move suas asas sobre a tua vida como sinal de proteção contínua. Ele não se afasta, porque o propósito ainda está em expansão. Deus não te colocou ali apenas para habitar, mas para crescer. Novos projetos começarão a nascer dessa atmosfera. Sonhos adormecidos despertarão como se o tempo nunca tivesse passado. Haverá ideias que fluirão de forma sobrenatural, estratégias que surgirão em meio à adoração. Cada inspiração será um toque divino, uma resposta do alto. A casa será também escola de fé. Deus te ensinará novas formas de ouvir a voz dele. O silêncio do ambiente carregará instruções e até as pausas do teu dia serão momentos de revelação. O arcanjo Miguel
Guardará tua mente contra distrações, para que nada roube o foco daquilo que está sendo plantado. Ele é o sinal de que a promessa continua viva, que o mover não terminou e que o processo de expansão está apenas começando. Deus vai te surpreender. Pessoas que você nem imagina começarão a se conectar com tua história. O testemunho que brota dessa casa chegará a lugares distantes. Não será apenas sobre prosperidade material, mas sobre propósito eterno. O céu te levantará como exemplo de fidelidade, e a presença do arcanjo Miguel servirá de confirmação para todos que se aproximarem de ti. Quem entrar nesse ambiente sentirá algo diferente, como se o ar fosse mais leve, mais cheio de paz, mais sagrado. Haverá dias em que você acordará e sentirá uma vontade intensa de agradecer sem motivo aparente. Isso será o sinal de que o Espírito Santo está ali, mantendo viva a chama da gratidão. A bênção não perderá o brilho, porque Deus a manterá constantemente renovada. Ele fará com que cada detalhe da tua vida seja motivo de reconhecimento. Nada será comum. Tudo carregará um toque sobrenatural. Escreva, a promessa continua viva. O arcanjo Miguel segue como sentinela do teu destino. Ele observa com olhos de fogo cada tentativa do inimigo de lançar confusão e com um único movimento desfaz qualquer investida. A tua casa é território sagrado e o próprio Deus decretou que nela não entrará maldição. O que cruzar aquela porta será transformado. O ambiente carregará o som da vitória e até as paredes testemunharão sobre a fidelidade divina. Deus te diz agora: prepare-te, porque o que eu entreguei vai crescer. O mesmo favor que te trouxe até aqui começará a se multiplicar. O teu lar se tornará fonte de provisão e paz. Projetos nascerão e prosperarão de forma acelerada. O que era impossível se tornará comum. Deus fará o teu nome ecoar não por vaidade, mas para que outros saibam que Ele cumpre o que promete. O arcanjo Miguel continuará se movendo à tua volta. Onde houver sombra de dúvida, ele acenderá a luz. Onde houver medo, ele estabelecerá coragem. Onde houver vazio, ele trará plenitude. A cada novo dia, o ambiente se tornará mais leve, mais pleno, mais cheio da presença divina. Deus está estabelecendo um ciclo de crescimento contínuo. E você verá a diferença. O que antes exigia esforço, agora fluirá naturalmente. Dentro dessa casa, momentos simples carregarão poder. Uma conversa, uma oração, um gesto de amor se transformarão em sementes de milagre. Tudo o que acontece ali será espiritual. Até o descanso será parte do propósito. O céu vai usar cada detalhe para te mostrar que a promessa é viva e dinâmica. O arcanjo Miguel permanecerá como guardião e testemunha, certificando-se de que nada saia do propósito traçado por Deus. Haverá tempos de revelação profunda. O Espírito Santo começará a falar contigo de formas inéditas. Sonhos se tornarão direções, sensações serão alertas e a tua intuição espiritual se tornará mais nítida. Deus está elevando o teu discernimento para que você caminhe com sabedoria. Ele não quer apenas que você habite a promessa, mas que governe sobre ela. O arcanjo Miguel está ali como símbolo desse governo celestial. E quando a dúvida tentar voltar, lembre-se, as promessas de Deus não têm prazo de validade. Ele não apenas cumpre, ele sustenta. Essa casa será o testemunho disso. Mesmo em tempos difíceis, ela permanecerá de pé, iluminada, protegida e próspera. Porque o que Deus constrói, o inimigo não derruba. O arcanjo Miguel erguerá sua espada todas as vezes que for necessário para proteger o que te pertence. Ele conhece o decreto. Ele ouviu a voz do próprio Deus determinando: essa é a herança do meu filho, e ninguém tocará nela. E enquanto o céu vigia, você descansa. A tua parte agora é viver com gratidão, expandir com fé e permanecer com confiança. Deus vai continuar multiplicando os sinais. Coisas pequenas se tornarão lembretes diários da presença dele. Uma porta que se abre,
uma ligação inesperada, uma paz inexplicável. Tudo isso será confirmação de que Ele está cuidando. O arcanjo Miguel sorri, porque sabe que o propósito está se cumprindo em plenitude. E quando você olhar ao redor e perceber o quanto tudo mudou, entenderá que cada lágrima, cada oração e cada espera tinham sentido. A promessa era mais do que uma conquista, era um processo de transformação. Agora, o que você tem não é apenas uma casa, é um altar vivo, um marco entre o que foi e o que virá. O arcanjo Miguel permanecerá à porta, não mais como guerreiro em batalha, mas como guardião do legado. Ele sabe que o que começou em ti ecoará por gerações. E Deus, observando tudo, dirá ao teu coração: filho, este é apenas o começo. E quando o silêncio de Deus se transforma em resposta, tudo dentro de você começa a compreender o motivo de cada espera. As peças se encaixam, os porquês se dissolvem e a alma sente paz. O arcanjo Miguel continua firme, de pé, diante daquilo que agora floresce como cumprimento da promessa. A luz que emana da presença dele é sinal de que o propósito está sendo protegido. Deus está consolidando o que começou, fortalecendo as raízes do que ele plantou em tua vida. Nada será temporário, porque o que o Pai edifica tem base eterna. A casa da herança agora se torna uma extensão do céu na terra, um ponto onde o invisível se manifesta em cada detalhe e o sobrenatural se torna natural em cada gesto. Há um vento suave que sopra constantemente sobre esse lugar, trazendo frescor e lembrando-te de que a presença divina é contínua. Esse vento é o Espírito Santo, visitando cada cômodo, purificando o ambiente, derramando paz. A tua vida agora se alinha com o ritmo do reino, e o tempo não é mais teu inimigo, é o teu aliado. Deus te colocou em uma estação de estabilidade, mas também de expansão. Ele quer que o que começou dentro de ti transborde para fora, tocando vidas, espalhando luz e gerando transformação. O arcanjo Miguel observa atentamente cada novo passo, e seu semblante transmite segurança. Ele sabe que a guerra terminou, mas a vigilância continua, porque o que foi conquistado precisa ser mantido com sabedoria. Deus te ensina agora a administrar a bênção, a cuidar do que recebeu e a honrar cada detalhe do que foi entregue. Ele está te mostrando que a verdadeira vitória não é apenas conquistar, mas permanecer fiel depois da conquista. A promessa se sustenta pela gratidão e cresce pela obediência. Escreva: eu permanecerei fiel. O céu está se movendo de forma sutil, mas constante. Pequenas oportunidades surgirão, conexões novas se formarão, e tudo parecerá natural, mas será sobrenatural. Deus está abrindo portas que te levarão a outros territórios, porque o propósito nunca se limita a um espaço físico. A casa é símbolo de começo, mas o destino é muito maior. O arcanjo Miguel será teu guardião enquanto você se expande, assegurando que a pureza do propósito não se perca. Ele impedirá distrações e afastará tudo o que tentar distorcer o foco. Há uma nova unção sobre tua vida, e ela tem a ver com autoridade. Deus está te levantando como referência de fé, alguém que carrega o testemunho vivo de que ele cumpre o que promete. A forma como você enfrentou o deserto servirá de lição para muitos. Pessoas virão em busca de entendimento, e o teu testemunho será a chave que abrirá corações. O arcanjo Miguel acompanhará cada palavra, garantindo que o poder espiritual continue fluindo com pureza. Os céus estão abertos sobre a tua casa. O ambiente espiritual é leve e a atmosfera se tornou campo de milagres. Orar ali é diferente, adorar ali é mais profundo, descansar ali é cura. A promessa amadureceu, e com ela, a tua comunhão com Deus também se aprofundou. Não é apenas sobre bênção, é sobre intimidade. O Pai te atrai para uma relação mais próxima, onde as palavras se tornam desnecessárias e a presença fala por si. O arcanjo Miguel, agora menos guerreiro e mais guardião, permanece atento.
Ele não descansa, porque o propósito continua se expandindo. Deus quer que a paz que reina dentro da tua casa se estenda a outros lugares. Ele começará a usar tua voz, tuas atitudes e até teu olhar como instrumentos de consolo e esperança. O que antes era ferida agora será cura para muitos. A promessa não termina em ti, ela se multiplica através de ti. Escreva: eu carrego o propósito. O tempo que vem pela frente será marcado por frutos. Você perceberá que tudo o que plantou em fé começará a brotar de maneira constante. As colheitas virão em sequência, uma após a outra, porque o favor de Deus não se esgota. A casa será cenário de celebrações, testemunhos e novos começos. Pessoas entrarão abatidas e sairão renovadas. A presença divina que habita ali transformará o ordinário em extraordinário. O arcanjo Miguel estará sempre à porta, lembrando o inimigo de que aquele território tem dono celestial. Nenhuma perturbação entrará, nenhum mal resistirá. Deus ordenou descanso sobre tua vida, e o descanso é fruto de vitória. O som das tuas orações ecoa no céu, e os anjos se movem em resposta. Essa comunhão constante será teu maior tesouro, a garantia de que jamais estarás só. Haverá dias de silêncio em que Deus trabalhará em profundidade. Nesses momentos, o arcanjo Miguel permanecerá imóvel, em postura de guarda, e você sentirá a paz como nunca antes. É o sinal de que o céu está ajustando detalhes, preparando o próximo passo. Mesmo quando nada parecer acontecer, o invisível continuará operando. A promessa viva é como o rio subterrâneo. Corre em silêncio, mas nunca deixa de fluir. Deus vai te usar para restaurar fé em corações quebrados. O testemunho da tua jornada inspirará outros a voltarem a crer. A tua casa será como farol aceso em meio à escuridão, e o arcanjo Miguel manterá a chama protegida contra qualquer vento contrário. O Espírito Santo te guiará em cada decisão, mostrando quando falar, quando agir, quando esperar. Tudo será conduzido pela sabedoria divina. O favor que repousa sobre ti também se manifestará nos teus. Famílias serão alcançadas, relacionamentos serão restaurados, e o amor de Deus fluirá através da tua postura. Ele te transformou em canal de graça. A tua história servirá como prova de que a fé verdadeira não se baseia em circunstâncias, mas em confiança constante. Deus vai ampliar teu território, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Haverá novos projetos, missões e sonhos que nascerão dessa base sólida. O arcanjo Miguel será o símbolo da força que te acompanha, garantindo que cada novo passo esteja coberto de proteção. Ele não apenas defende, ele também inspira coragem. O céu celebra o teu amadurecimento. O tempo da promessa não foi apenas sobre conquista, mas sobre transformação. O que antes era incerteza agora é convicção. O que era medo agora é autoridade. Deus não apenas te entregou uma casa, ele te deu um novo nome no mundo espiritual. O arcanjo Miguel conhece esse nome, e quando o pronuncia, o inferno se cala. Tudo o que virá a seguir será multiplicação. As sementes plantadas em lágrimas florescerão em alegria. O que parecia pequeno se tornará abundante, e no meio de tudo isso, o arcanjo Miguel continuará ali, silencioso, vigilante, lembrando-te de que a presença de Deus é eterna e a promessa continua ativa. A casa será o reflexo da tua alma, firme, serena e cheia de luz. E cada vez que o sol entrar pelas janelas, será como se o próprio Deus te dissesse: eu continuo aqui. Essa é a certeza que sustentará os próximos capítulos. A herança foi entregue, mas o propósito segue crescendo. O que começou como promessa agora se transformou em legado. E o arcanjo Miguel permanecerá guardando até o fim dos tempos o que o céu te confiou. E quando Deus começa a revelar a profundidade da promessa, você entende que o cumprimento não era apenas sobre posse, mas sobre propósito. A casa,
o território, a estabilidade. Tudo isso é apenas o reflexo do que ele construiu dentro de você. O arcanjo Miguel continua diante da porta, mas agora o seu olhar é de satisfação. Ele não guarda mais uma promessa em espera, e sim uma promessa viva, que se cumpre todos os dias. O ambiente ao teu redor se tornou sagrado, e há uma presença constante que paira como brisa suave. Deus está te levando a um nível mais elevado de entendimento, onde cada pequeno gesto se transforma em ato profético. Ele te chama para viver o propósito com plenitude, para perceber que o milagre não foi o fim, mas a inauguração de uma nova história. A promessa amadureceu e agora floresce. O céu trabalha em parceria contigo e cada decisão feita em fé se torna semente de expansão. Deus está te guiando por caminhos de sabedoria e te dando sensibilidade para discernir o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar. O arcanjo Miguel permanece atento, não mais em guerra, mas em vigília. Ele vigia as fronteiras do teu destino, certificando-se de que nada saía do alinhamento divino. Você se tornou parte de um plano muito maior, e o que era promessa pessoal agora se torna legado espiritual. Deus começa a te mostrar os frutos que nascem da fidelidade. Pessoas que te observaram em silêncio começarão a reconhecer o poder da tua fé. Elas verão que o que te sustenta não é força humana, mas graça sobrenatural. E enquanto isso acontece, o Espírito Santo te instrui a usar tua voz como canal de consolo e esperança. Você será a voz profética em meio a corações cansados. O que você carrega dentro de si tem peso de eternidade, e o arcanjo Miguel está ali para confirmar que o céu caminha contigo. Escreva: eu carrego a promessa. Deus está te ensinando agora a viver em abundância, sem perder a humildade. O favor não veio para te afastar do propósito, mas para te aproximar mais ainda da fonte. Ele te confiou recursos, oportunidades e dons, e cada um deles é ferramenta de multiplicação. A casa que ele te deu é base, mas o alcance da promessa vai além das paredes. O arcanjo Miguel observa enquanto novas portas se abrem diante de ti, e em cada uma delas há o selo do favor divino. Deus diz: tudo o que eu te dei é para manifestar o meu reino. Há uma maturidade espiritual crescendo dentro de você. A fé que antes era clamor, agora se tornou convicção. Você não duvida mais, apenas espera e age com confiança. A paz que habita em ti é fruto do entendimento de que Deus nunca falha. O arcanjo Miguel te acompanha nessa nova fase, garantindo que nenhuma sombra volte a se aproximar. Ele sabe que o inimigo tenta atacar onde há luz, mas ele permanece como muralha de fogo ao redor da promessa. Nada a abalará. O tempo agora é de expansão. Deus começa a te mostrar novas direções, e cada passo que você dá abre caminho para outros. O propósito que começou em silêncio se tornará movimento, e o que foi sonho se tornará missão. Você perceberá que as portas se abrirão com menos esforço, porque o favor já foi liberado. O arcanjo Miguel irá à frente, abrindo caminhos invisíveis, afastando obstáculos e preparando o terreno para o que está por vir. Há algo novo nascendo dentro de ti, uma chama que reacende a paixão por cumprir a vontade de Deus. Ele está te chamando para sonhar de novo, mas agora com consciência e sabedoria. O que antes era esperança, agora é certeza. O que antes era tentativa, agora é direção. A presença do arcanjo Miguel te lembra de que nada será pequeno quando vem de Deus. Eu vivo o propósito. E o céu se alegra ao ver que o teu coração permanece fiel. Mesmo diante da abundância, você continua com os olhos voltados para o alto. Essa é a postura que mantém o fluir da promessa. Deus se agrada da tua constância, e por isso Ele começa a liberar ainda mais. Projetos que estavam guardados no coração dele serão entregues em tuas mãos. O arcanjo Miguel
Observa enquanto os planos se desenham diante de ti. E ele garante que nada e ninguém se interponha entre você e o cumprimento do propósito. Há um novo tempo de comunhão sendo liberado. O Espírito Santo quer te ensinar segredos que só são revelados a quem aprendeu a permanecer. Ele te mostrará o poder do silêncio, o valor da adoração e a força da entrega. A tua casa se tornará um ponto de revelações. Sonhos proféticos, palavras de direção e visões espirituais começarão a se manifestar. O ambiente foi consagrado e a presença divina habita nele com intensidade crescente. O arcanjo Miguel é símbolo da constância divina. Sua presença diária te lembra que o céu nunca se afasta. Ele te protege, mas também te inspira a caminhar com coragem. Deus está te chamando para multiplicar, para impactar, para ir além. Ele não te deu estabilidade para que ficasse imóvel, mas para que, de um lugar firme, você alcançasse novos horizontes. O vento do Espírito sopra novamente, trazendo ideias, conexões e oportunidades. Tudo começa a fluir com naturalidade e você percebe que o mesmo Deus que te sustentou no deserto, agora te conduz em meio à abundância. A diferença é que agora você entende o processo. Agora você reconhece os sinais. E o arcanjo Miguel, observando de perto, sorri porque vê em ti a maturidade de quem venceu e permaneceu humilde. O tempo da colheita se intensifica. Os frutos se multiplicam e tudo o que você toca começa a prosperar. Deus te dá estratégias para administrar a bênção e te cerca de pessoas certas, alinhadas com o propósito. O arcanjo Miguel garante que nenhuma influência contrária se infiltre nesse ambiente. A promessa não será contaminada. Deus começa a te usar como voz de autoridade. Suas palavras terão peso espiritual. E onde forem liberadas haverá transformação. Ele te levantará para declarar sobre outros o mesmo favor que recebeu. O que um dia foi milagre pessoal agora será instrumento de avivamento. E enquanto isso acontece, o arcanjo Miguel permanece como testemunha fiel do poder de Deus em tua vida. O que antes era promessa agora é herança viva. E o que é herança não se perde, se perpetua. Essa casa, esse propósito, essa presença, tudo faz parte de um plano que ultrapassa a tua geração. Deus te escolheu para inaugurar uma linhagem de fé. O arcanjo Miguel guardará não apenas o teu presente, mas também o teu futuro, garantindo que a luz continue acesa em cada novo ciclo. E quando você olhar para tudo o que o Senhor fez, entenderá que o maior milagre não foi a conquista em si, mas o coração que foi moldado para recebê-la. Deus te transformou em parte viva da promessa. E o arcanjo Miguel, ao observar o cumprimento perfeito do plano, erguerá sua espada aos céus como sinal de vitória, declarando que o propósito foi estabelecido e permanecerá até o fim dos tempos. E quando o propósito de Deus se consolida, a paz se torna tua maior companhia. A casa que antes era promessa agora é símbolo de permanência, um altar onde o céu e a terra se encontram. O arcanjo Miguel continua vigilante, não porque há batalha, mas porque há continuidade. Ele protege o fluir da promessa, assegurando que o ambiente da tua vida permaneça puro e livre de interferências. O som do Espírito Santo preenche cada canto e você percebe que tudo o que Deus prometeu não apenas se cumpriu, mas ultrapassou o que imaginava. Há uma presença constante que te envolve, uma certeza silenciosa de que nada poderá te tirar desse novo tempo. Agora Deus começa a te mostrar o significado da herança. Ele revela que aquilo que te entregou vai além de paredes e portas. É uma transferência de autoridade espiritual. Você não habita apenas em uma casa, mas em um território espiritual consagrado. Cada oração feita ali tem poder multiplicador. Cada palavra liberada ecoa como decreto. O arcanjo Miguel mantém o equilíbrio do ambiente, garantindo que a energia do propósito flua com constância.
Deus te posiciona como guardião do que é sagrado, alguém que representa estabilidade em um tempo de instabilidade. Escreva: eu guardo o propósito. A maturidade que nasceu em meio à promessa agora se transforma em sabedoria. Deus te dá discernimento para reconhecer o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás. Pessoas novas se aproximarão, algumas para somar, outras apenas para observar, mas o Espírito te dará sensibilidade para distinguir intenções. O arcanjo Miguel estará atento e nenhum engano passará despercebido. A paz será tua bússola. Onde ela estiver, ali está o caminho. Há uma atmosfera profética que se intensifica sobre a tua vida. Deus está ampliando o teu alcance, te usando para tocar corações de forma inesperada. A tua voz carrega unção, tua presença transmite consolo e o que você viveu agora se torna testemunho vivo. Aquilo que parecia dor se transforma em linguagem de cura para os outros. O arcanjo Miguel acompanha esse mover com reverência, porque reconhece que o propósito de Deus em ti é maior do que o passado que te moldou. O Espírito Santo começa a te levar a lugares de influência espiritual. Deus abrirá portas em ambientes onde tua presença será luz em meio à escuridão. Ele te guiará com passos firmes e cada território que você pisar será tomado pela presença divina. O arcanjo Miguel irá à frente, preparando o terreno, limpando o ar espiritual e desarmando armadilhas invisíveis. Você não entrará em batalhas desnecessárias, porque agora caminha com a autoridade de quem já venceu. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito obrigado ou valeu e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração. Está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.